e Rafael Veiga e Abel Ferreira, Lavieri. Você acha que o Abel demorou para mexer no Palmeiras diante do primeiro tempo de imposição do Santos? E o Veiga ficou muito abaixo, por quê? Pois é, eu fiquei pensando, eu fiquei olhando, eu falei, Veiga não tá tocando na bola. Vou começar a reparar para ver se ele tá sendo muito bem marcado, se toda hora ele estava sendo desarmado. Mas para mim, né, a impressão que eu tive, depois vou até olhar, eu normalmente assisto o jogo de novo para olhar com mais carinho alguns detalhes. A impressão que eu tive é que o Veiga estava o tempo inteiro escondido. Sabe aquele jogador que fica atrás de marcação, fazendo assim a mão, assim, ó, fingindo que quer a bola, mas não se apresenta para o jogo, não estava buscando de fato os espaços que ele poderia tocar. Então eu tive essa impressão. Não é que quando ele pegava na bola já tinha dois marcando e derrubava ele, fazia falta, roubava a bola. Não. A minha impressão é que o Veiga não tocou na bola, porque ele estava escondido o tempo inteiro. E aí, no intervalo, ele disse: hoje eu estou fazendo uma função específica aqui pela esquerda, um pedido do Abel e tal. Talvez seja isso. A gente precisa ver depois se o Abel Ferreira vai explicar melhor na coletiva de imprensa, mas a verdade é que o Veiga ficou muito abaixo. E aí, quando ele fala dessa função específica hoje, pode até ser que ele estivesse cumprindo, mas contra o Novo Horizontino ele já tinha sido um jogador bem sumido. Já era um cara que não estava tão bem, e aí terminou ali desgastado, falou que virou dúvida para o jogo de hoje e tal. Falei, bom, tem alguma questão física, alguma coisa porque o Veiga não foi bem contra o Novo Horizontino. E aí ele não vai bem de novo hoje, então já me deixa assim uma certa pulga atrás da orelha, porque ele tá mal, e não dá nem para falar com o efeito seleção, né? No último ano, quando ele voltava da seleção, falava, meu Deus, o Veiga voltou mal da seleção. Não, dessa vez ele parou de jogar por algum motivo que a gente ainda não entendeu. Hoje, para mim, ele estava sumido, não é que ele foi anulado, ele se escondeu do jogo, eu tive essa impressão. E aí do Abel Ferreira, que você falou, eu acho que além de perceber que ele tava, que o Veiga estava escondido e que precisava mudar de lugar, voltar a jogar em outro canto, ou mais centralizado, menos caindo pela esquerda, o Abel demorou para mexer. Tanto que quando ele mexe, e aí tinha outros momentos, né? O Zé Rafael também não estava tão bem, o Marcos Rocha e o Mike não estava mais necessário ali no momento que o Palmeiras dominou o jogo quase todo ali dos 30 minutos do segundo tempo. Não tinha para que ele foi fazer essas trocas aos 85. Então, para mim, foi uma noite infeliz do Abel, porque ele demorou para perceber essas mudanças. A gente sabe que isso até é uma característica dele, eu já falei outras vezes que eu acho o Abel um pouco teimoso. A questão é, o cara tem 13 finais, 300 títulos, quem sou eu 9 títulos, ficar... que eles até brincaram, né? O Carille perguntou quantos são mesmo, Abel? Aí ele falou, nem sei, na coletiva Pois de é. pré-final. Aí assim, se fico eu aqui cornetando, mas a verdade é que ele é um pouco teimoso. Por exemplo, na Libertadores do ano passado, eu nunca vou deixar de falar que para mim ele demorou muito para colocar Endrick e Luiz Guilherme. Neste jogo de hoje, eu acho que ele demorou muito para mexer vários pontos. O primeiro, essa questão do Veiga, que para mim estava sumido no jogo, e ele precisa aparecer, porque senão o Palmeiras dependia de umas corridas, de umas disparadas do Endrick. Segundo, o Flaco Lopes para mim estava mal ali também, perdeu o gol e também estava sumido no jogo. Essa questão do Mike e do Marcos Rocha, que tinha que ter alguma mudança, e aí você ficou claro, assim que entraram Rony, Lázaro e Richard Rios, o Richard Rios entrou bem também. Para mim, o Rony foi o melhor ali do segundo tempo do Palmeiras, foi o que mais deu vida ao Palmeiras no segundo tempo. Mas o Richard Rios também, ele tem um controle de bola e ele mudou um pouco no meio de campo do Palmeiras, porque ele dominava a bola, dava aqueles driblezinhos de salão, aquele drible curto que limpava um pouquinho do jogo, 3, 4 segundos para pensar, olhar alguém abrindo pela direita, pela esquerda. O Rios deu outro movimento para o meio de campo do Palmeiras e aí eu acho que o Palmeiras de fato melhorou. A questão é, o Abel demorou muito, foi fazer essa troca lá pelos 20 do segundo tempo. Se tivesse feito antes, de repente no intervalo, ou alguma mudança, alguma orientação ali, eu acho que o Palmeiras poderia ter reagido antes e de repente ter diminuído esse placar, esse 1-0 aí. E mais uma vez eu digo, o Santos poderia ter aproveitado melhor, especialmente o primeiro tempo. Eu quero saber a opinião do Rosa também. A minha impressão foram 2 pontos em cima das mudanças, o Lavieri Rosa, para você que está nos acompanhando. Primeiro, da parte técnica, depois das trocas no segundo tempo, o Palmeiras cresce, o Santos diminui, né, de qualidade, porque não tem a mesma variedade de opções no elenco, mas principalmente, reparem na diferença física dos dois times no segundo tempo. O Santos sente demais a preparação física no segundo tempo e o Palmeiras não baixa a intensidade. O Palmeiras continua jogando no que pode. Claro que também tem o aspecto da média de idade de cada uma das equipes. O Santos tem vários jogadores experientes, é a escolha, né? Você ganha de um lado e perde de outro, faz parte, não dá para ter o melhor dos mundos, aí só Manchester City, Liverpool, esses times endinheirados que podem ter as duas coisas, vitalidade, qualidade e na melhor idade possível. O Rosa, o Abel, você acha que também demorou para mexer?
O Razan, o Abel, eu gosto. O Danilo fala que gosta de assistir as partidas depois duas vezes. Eu gosto de assistir as coletivas do Abel para poder entender o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele pretendeu fazer. E eu acho que a gente não está lá, tem como fazer as perguntas, muitas vezes que eu fico aqui na ponta da linha querendo fazer certas perguntas. Mas ele diz uma coisa sempre, que ele fala o seguinte: olha, eu facilito o caminho para os jogadores, eu mostro o caminho que eu quero que os jogadores pratiquem dentro de campo. Só que assim, eu vejo o Palmeiras um time de uma nota só, às vezes, né? Então, como é que você vai falar mal de um treinador que parece que o time dele tem uma nota só? Porque ficou assim, mesmo com a saída do Flaco Lopes, fica um time abusando de muitos chuveirinhos. Sabe, eu acho que isso é pouco para o time que o Palmeiras tem. Já foi assim contra o Novo Horizontino, eu até comentei aí, eu falei dos chuveirinhos, o Mike cruzou, o Flaco Lopes ajeitou e saiu o gol. Falou, tá, aí os amigos falaram, tá vendo? Você fica falando dos chuveirinhos, saiu o gol. Mas o Flaco Lopes saiu e continuaram com os chuveirinhos. E aí a melhor jogada do Palmeiras, aquela jogada que eu vi, uma jogada que é de treino, qual foi a jogada? Lázaro, bola rasteira, Vanderlan cruza, o Rony vai lá e finaliza. Para mim foi a jogada que eu vi assim, gente, eles sabem jogar com a bola no chão. Então assim, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que independentemente de quem está jogando, talvez assim, os jogadores têm que entender que eles podem ousar algum outro tipo de jogada. Então assim, são jogadores que seguem esse plano ou o treinador fala, não, eu quero desse plano. Ah, o Veiga está jogando numa função que o treinador pediu. Quantos e quantos jogadores a gente já ouviu? Oh, o treinador pediu para fazer isso, e aí eu peguei e fiz outra coisa. E o treinador fala: eu dou a liberdade para dentro de campo eles também modificarem e tentarem outras coisas. Então eu acho muito aquela coisa do Veiga falar: ah, não, eu fiz uma função específica. Pô, o Casagrande falou várias vezes: pô, procura o jogo, traz o volante. O que acontece? Por que ele não pegou muito na bola? Porque o João Schmidt ficou muito ali cercando ele, não dando espaço para ele. Ele sabia que se a bola chegasse para ele, então teve aquela alternância entre o João Schmidt e o Pituca. Então, às vezes, o treinador, o que o Abel já falou disso a respeito, por que o Veiga muitas vezes pega pouco na bola? Porque ele abre espaço para outros jogadores, porque ele atrai a marcação. Por exemplo, ele empurra o João Schmidt para o setor dali do lado direito e para outros jogadores. Mas aí o Mike chega, cruza, chuveirinho. O Piquerez vai, chuveirinho. Aí, uma jogada, a gente viu. Aí você vê o Rony tá com a bola lá na intermediária, daquele chutão, quando o Richard Rios também chega na área e já quer. Gente, o futebol é um jogo coletivo. Acho que falta isso muitas vezes para os jogadores do Palmeiras ali. Fazer aquela jogadinha de dar dois toques, triangulação, certo? Só vai ficar nos cruzamentos pro Flaco Lopes ou pro centroavante que tá ali. Uma hora o Rony tava cruzando, né, o Razan. Então a gente fica assim, vocês que gostam dessas coisas meio táticas assim, a culpa é do treinador ou do jogador que não lá dentro de campo não tem a percepção de falar, olha, gente, não, vamos mudar o estilo aqui, vamos jogar. Que como o Guilherme fez. O Guilherme fez aquela coisa de partir para cima, de quebrar o Marcos Rocha no drible, olha, levanta, o Otero chega de frente, atropela o Piquerez, chega na frente do Piquerez e cabeceia. E se a gente for pegar, teve outras jogadas do Santos também. Por quê? Saiu o centroavante, que é o grandalhão. O Furt. Eu falei isso, o Furt. Saiu o Furt, que é o grandalhão. Começaram a jogar com bola espetada, começaram a jogar com toque de bola. O Felipe Jonathan também passando toda hora nas costas do Mike, nas costas do. Fez uma bela partida também. A gente não cita também o Pituca ali, os dois zagueiros dando chutão. Então, quer dizer, precisa, Razan, para encerrar na minha parte, precisa também os jogadores fazerem o diferente. Não podem só fazer aquilo que o treinador fala, entendeu? Mas assim, não vejo que a questão só do Abel demorar ou não, mas acho que os jogadores também têm que contribuir para fazer um jogo mais além do que a gente espera que eles façam, entendeu? Vou dar mais uma rodada aqui no chat para registrar a galera. Aliás, também registrando que a dupla de zaga do Santos tem se firmado muito bem, né? O Joaquim, que já é pretendido por alguns clubes, o Gil também. Apesar da experiência, o Gil teve que usar os atalhos, né? Porque ali não era fácil o duelo com o Hendrick. O Casagrande até falou da diferença de idade, né? Uma geração completamente de 19 anos de diferença de um atacante, o Hendrick, para o Gil.
experiente zagueiro do Santos. O Elias com a gente, o Fernando Pessoa, o Ronald Ferreira, o Paulo, o Learn Football and Speak English. Já está direto aqui nas lives do All Sport, sempre fico ligado nele, participando e mandando mensagens também aqui junto com o Pedro Catanhede. Continue votando na nossa enquete. Se você acha que o Santos segura a vantagem contra o Palmeiras, mais de 800 votos, 70% praticamente achando que sim, quase 30% achando que não, e deixe o seu like, não deixe de participar aqui na nossa live. Essa primeira final talvez tenha quebrado as pernas daqueles cara a cara, né? Do quem é melhor até agora que foram feitos. Claro que o Palmeiras tem individualmente, coletivamente, um time melhor do que o Santos, mas o que a gente viu na Vila hoje foi um grande jogo equilibrado, e o Santos, acho que concordamos todos, venceu com justiça, levando a vantagem por 1-0 para o jogo da volta. Mas nessa volta, quero pegar um gancho do que você falou, Lavieri, sobre o Rony ter sido o melhor do segundo tempo do Palmeiras. Rony merecia uma vaga de titular na volta no Allianz Parque? Pois é, eu tenho assim, a minha dúvida é, o Santos talvez no segundo tempo, no segundo jogo, desculpa, ele vai jogar num modo que não vai dar tanto espaço assim para o Rony, né? Então eu tenho essa dúvida. Eu acho que o Rony, ele entrou no segundo tempo correndo, marcando e tal, e apertando a saída de bola. Eu tenho a minha dúvida se esse vai ser o jogo perfeito para o Rony fazer esse tipo de coisa no Allianz Parque. Na marcação, na saída de bola, com certeza. Mas aquelas arrancadas que o Mike ou, de repente, o Piquerez pegam e dão aqueles lançamentos para o Rony aproveitar o espaço, talvez esse espaço não exista. Mas a verdade é, o Flaco tem feito muitos gols, mas muito de jogada aérea. E aí ele se firmou ali, e a verdade é que teve uma sequência ali de 3, 4 jogos seguidos que ele estava fazendo gol. Mas ele não é o cara que você olha e fala, putz, esse cara é o atacante do Palmeiras mesmo, né? É o centroavante que o Abel pediu a Deus. É o cara que faz uns gols, briga ali, mas perde muitos gols. Esse gol que ele perdeu no primeiro lance do Palmeiras no jogo, poderia ter mudado toda a história. Imagina o Palmeiras faz 1-0 com 5 minutos de jogo, como ia ter sido o jogo. Então, assim, eu tenho essa dúvida. A minha questão com a entrada do Rony, talvez você não precise ter tanto o Endrick aberto pela direita como tem. Hoje acho até que contra o Santos ele ficou menos aberto do que contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino do primeiro tempo, tinha um momento que ele estava na linha, perto da linha, perto do banco de reservas ali, assim, não fazia sentido. Eu olhava e falava, olha onde o Henrique está jogando, ele tem que jogar mais perto da área. E hoje acho que até um pouco menos. Mas talvez com a entrada do Rony ele consiga, mas eu não acredito, o Azan. E eu acho bem difícil o Abel Ferreira fazer uma mudança dessa, a não ser que ele desista do 3-5-2 e aí faça um ataque de repente com Rony, Endrick e Flaco Lopes. Acho difícil também, mas aí seria uma oportunidade, uma possibilidade dele mudar esse time. Ousadia para os padrões do Abel Ferreira do que a gente costuma ver, né, nas escalações, principalmente. Exato. Você que costuma falar das repetições. Até só para registrar a correção que foi bem feita aqui do nosso chat, Fernando Pessoa, lembrando que o Santos comprou o Guilherme do Grêmio, né? É verdade, estava no Fortaleza e tinha os direitos econômicos ligados ao Grêmio. Ô Rosa, você é Abel Ferreira. Quarta-feira, jogo de Libertadores. Time titular ou reserva? Não, isso daí é ponto sendo direto, ele vai com o reservaço. Eu acho que mesmo que se tivesse aberto uma vantagem ali nesse jogo, ele iria com os reservas e preservaria, como ele fez o ano passado também com o Água Santa, né? Acho que foi contra o Bolívar, é isso, Danilo? Isso, eu não me lembro. Foi na altitude. Na altitude, ele levou os jogadores e até porque também o São Lourenço jogou ontem também, né? Perdeu do Boca. Gol de Merentiel, aquele, ganhou de 2-1 o Boca de virada do São Lourenço. São Lourenço jogou com seu time completo, então ele não vai colocar esses jogadores para jogar, e vai dar a rodagem, né? A gente sabe que é aquela coisa Abel Ferreira, né? O Palmeiras jogou contra o Novo Horizontino na quinta, e ele vai falar na coletiva, se já não falou, que o Santos teve um dia a mais, e agora contra o São Lourenço, não é, Danilo? Vai. O trivial, né? O repertório trivial. Então, pode cravar, Razan. Você pode cravar o que vai jogar contra a grande surpresa nesse Palmeiras, né? Que eu achei surpresa, estava no UOL hoje também, então quem acompanha o Palmeiras, a não inscrição do Rômulo, né? Eu esperava que o Rômulo fosse inscrito para disputar já essa primeira fase. Causou surpresa aí o Rômulo, que veio do Novo Horizontino, não foi inscrito para essa primeira fase da Libertadores, Razan.